Vamos. Se a gente puder se colocar de pé em nome de Jesus para orar pelo pastor. Ele hoje está um pouco enfermo, mas em nome de Jesus o senhor vai sair recuperado hoje. Estenda a sua mão para cá, por favor. Senhor Deus e eterno Pai, boa noite, Pai. Obrigado pelo Senhor que já está presente aqui, papai. Agora eu te peço, Pai, cuide do teu servo, papai. Cuide da saúde dele, visite, papai, o tornozelo, pai, ligamentos, em nome de Jesus, papai, que essa dor saia, esse inchaço saia, que em nome de Jesus, papai, que em nome de Jesus ele vai sair curado para a honra e glória do seu santo nome, papai. Cuide de tudo que ele tem, papai, tudo que é os planos deles, os sonhos deles, visita, pai. Cuide da família, dos planos, abençoa, papai, em nome de Jesus, papai, que em nome de Jesus essa perna dele, papai, vai melhorar para a honra e glória do seu santo nome, papai. Tire toda a dor, papai, e use ele, papai. Fale o que o Senhor quer para nós, papai, e que nosso coração seja um terreno fértil, para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Caião. Graça e paz, igreja. Pode se assentar, fique à vontade. No domingo o irmão José estava aqui. O irmão José sofreu um acidente dentro do mercado, quebrou o pé. E aí, indo embora, eu fui atrás dele, eu falei, esse obreiro só dá mancada. E aí, na terça de madrugada, acordei com o pé inchado, dolorido, não conseguia pôr o pé no chão. Agora é o pastor que dá mancada, irmãos. Mas o Senhor é bom, já fui medicado, fui no médico hoje, e eu creio que amanhã eu vou acordar 100% em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos à palavra de Deus, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 45 até o 52. Marcos, capítulo de número 6, do verso 45 até o 52. Glória a Deus. Você que pode, traga a sua Bíblia, traga papel, caneta. Isso vai fazer bem para a sua vida espiritual. Tenha esse hábito. Dificulte a vida dos pregadores, irmãos, amém? Dificulte, deixa aberta aí, para que ele veja, os pregadores vejam que você tem um relacionamento com a palavra de Deus. Marcos 6, 45 ao 52 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já ao ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Amém, meus irmãos? Vamos focar nesse versículo 52. Hoje, aonde diz que os discípulos estavam com medo, aterrorizados, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. O versículo 45 começa dizendo que
logo em seguida. Em seguida do quê? É só a gente ler o que diz o texto a partir do versículo 30. Jesus estava ensinando uma grande multidão, e essa multidão ficou com fome, e o lugar era deserto, e ele queria provar os seus discípulos. Chama os discípulos e diz: dai vós de comer. E os discípulos falam: não tem nada aqui, senão um menino que trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tal multidão? Jesus pega aquela marmitinha do menino, a Bíblia diz que ele dá graças no pão, e havendo dado graças, se multiplicou, e todos comeram e se fartaram, a ponto de sobrarem 12 cestos cheios de pães, porque Jesus continua operando milagres e maravilhas. Mas nós chegamos aqui e Marcos relata, na verdade, nós poderíamos dizer que o evangelho de Marcos poderia ser o evangelho segundo Pedro, porque quando Marcos escreve, é o relato do apóstolo Pedro que ele está ouvindo. Ele está ouvindo o que Pedro fala e ele escreve o evangelho que leva o seu nome, de Marcos, mas poderia ser o evangelho segundo Pedro. Então, sabendo que quem ditou foi Pedro, essa informação de que eles não haviam entendido o milagre da multiplicação, tem que trazer a nós um questionamento, uma pergunta, irmão. E nós entendemos o milagre que Jesus faz na nossa vida? E eu e você temos entendido o milagre que Ele faz em nós? Foi dito aqui já sobre milagre. Já foi falado que nós acreditamos em milagre, nós cremos nisso. Mas se eu disser para os irmãos que crer em milagres talvez não seja tão correto assim. Que isso, pastor? Você não é pentecostal, não? Não, irmãos. Eu não sou cessacionista, eu continuo crendo que Jesus opera milagre, que Jesus faz maravilhas. Porém, e quando nós acreditamos que Deus pode fazer e não acontece, irmão? E quando a gente acredita, está orando por um parente que está ali enfermo, e a gente coloca as mãos e diz: Senhor, eu creio que Tu podes curar, que o Senhor pode fazer, mas o Senhor não faz e leva esse parente. E aí? E quando a gente crê que Jesus pode prosperar, abrir uma porta, e acontece o contrário, a porta fecha. E aí? Crer em milagres, irmão, a mensagem de Deus está aqui para nós hoje. Crer em milagre, pessoas de muitas outras religiões creem também, sabia? Tem gente que pega animais, oferece em sacrifício, pedindo um milagre, de um casamento, de uma cura, de uma porta aberta. E sabe o que acontece muitas vezes, irmão? Acontece. O milagre para eles também acontece. E aí? É tudo igual? Por que eu estou dizendo que crer em milagre talvez não seja o correto, irmão? Por que eu estou dizendo isso? Porque há alguém maior do que o milagre. Há alguém maior do que aquilo que pode acontecer. Esse alguém é Jesus. Por isso, o convite para nós não é crer em milagres. O convite para nós é crer em Jesus.
É crer que Ele é Deus, é crer que Ele é poderoso, é crer que Ele faz e ninguém impede, é crer que Ele dá ordem e os demônios obedecem, é crer que Ele dá ordem e a enfermidade sai, é crer que Ele dá ordem e o vento e o mar se acalmam. O convite a nós é crer em Jesus, irmão, porque se nós crermos em Jesus, o milagre é fichinha, irmão. O dia que a gente orar, e ao invés dele curar um parente nosso, ele levar, nós continuamos dizendo, eu creio, eu amo, eu sirvo, ele continua sendo o meu Deus, porque eu creio nele, irmão, eu não creio naquilo que ele pode fazer. Você crê em milagres, irmão? A partir de hoje diga, eu creio em Jesus, porque se a gente diz que crê em milagre, nós condicionamos a nossa fé ao que pode acontecer, e nós não condicionamos a nossa fé com aquilo que pode acontecer, nós condicionamos a nossa fé com aquilo que já aconteceu dentro de nós. E o que foi que aconteceu? Nós fomos resgatados das trevas para a luz, da morte para a vida. Já aconteceu, Jesus mora em nós, irmãos. O maior milagre é ter Jesus, é crer nele. E é o que os discípulos não entenderam. Eles não entenderam que quem havia multiplicado pães e peixes era o dono da vida. Eles não entenderam que quem havia multiplicado pães e peixes era o grande eu sou. Jesus disse o quê? Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está fazendo menção ao que Deus falou com Moisés. Moisés questionou, Senhor, eu vou chegar perante Faraó, eu vou falar para ele libertar os hebreus, os escravos, e ele vai perguntar em nome de quem eu estou aqui. Os egípcios conhecem muitos deuses, eles conhecem o Deus Sol, o Deus do mar. É interessante, irmão, que para cada praga que Deus manda, lembra das pragas no Egito? Foi um Deus do Egito que Deus estava confrontando e dizendo, eu sou mais poderoso que ele. Cada praga que foi mandada era um deus egípcio que estava sendo combatido, estava dizendo assim, não há outro Deus, até chegar na última praga, que é o primogênito de Faraó, porque Faraó era considerado um deus também no Egito. Faraó era considerado um Deus, então quando Deus vai lá e mexe no primogênito dele, ele está dizendo, não tem Faraó, não tem outro Deus, não tem Deus Sol, não tem Deus do mar, eu sou o único. Ô Moisés, você chega lá e diz assim, o eu sou te enviou, já é o que basta, irmão. Estamos aqui em nome do grande eu sou. Nós caminhamos nesse mundo sobre o nome do grande eu sou. Não há outro Deus como o nosso Deus, irmão. Os discípulos não entenderam isso. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Seus pais comeram o maná do deserto, lembra disso? E é interessante, há poucos dias eu disse aqui no discipular, é interessante que a palavra maná é uma expressão de espanto. Maná significa, o que é isso? Quando eles acordaram de manhã e viram aqueles flocos caindo no meio do campo, tudo tomado assim o chão, eles se espantaram e disseram, o que é isso? Maná significa, o que é isso? Aí na outra tempestade, lembra que houve uma outra tempestade? Jesus está dentro do barco dormindo. Aconteceu que Jesus levantou, repreendeu o vento, acalmou o mar. Lembra disso? Estava tão forte que eles estavam com medo e despertaram Jesus. Jesus, você não está vendo que estamos perecendo?
Jesus coloca tudo no lugar, vem a grande bonança, a Bíblia diz. E qual é a última frase que os discípulos usam naquela passagem? Quem lembra? Eles olharam e disseram assim, ó: quem é esse? Olha o espanto, o mesmo espanto do maná, irmão. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que eles estavam admitindo? O maná que veio no deserto, agora caiu lá na Galileia, era Jesus. E agora não veio como pão, veio como em carne, o próprio Deus encarnou para nos salvar, não apenas para dar um alimento passageiro, porque Jesus disse assim, ó: seus pais comeram o maná do deserto e morreram, mas aqueles que comer da minha carne, aqueles que tiver parte de mim, nunca mais morrerão. O que acontecia no Velho Testamento era sombra do que Jesus viria fazer, irmão. Por isso, os discípulos não entenderam que quando Jesus dá uma ordem, quem está sem pão, passa a ter pão. Quem está sem peixe, passa a ter peixe, irmão. Quem está passando por dificuldade, passa a ter tranquilidade. Quem confia nele, jamais será decepcionado, irmão. Você e eu não somente cremos em milagres, nós cremos em Jesus, irmão. Poucos dias atrás eu vi uma entrevista do pastor Zé Bruno, e ele perguntaram para ele isso: pastor, o senhor crê em milagre? E ele disse: pouco importa, pouco importa, porque eu creio naquilo que é maior que o milagre. Eu creio em Jesus. O que significa isso, irmão? Talvez não esteja fazendo sentido para você. Sabe por quê? Porque eu e você fomos programados, através de mensagens e ministrações, apenas a buscar o que Jesus pode fazer. Naquele tempo, no tempo de Jesus, depois dessa multiplicação, imagina, irmão, o tanto de pessoa que não passou a seguir Jesus. Depois dessa multiplicação de pães e peixes, depois dos milagres, irmão, a igreja lotou. Mas sabe o que Jesus disse? Vocês estão me seguindo pelo pão da terra que eu posso te dar. Vocês estão me seguindo por aquilo que eu posso fazer. Mas se vocês entendessem o que eu quero fazer dentro de vocês, a certeza que eu quero colocar dentro do coração de vocês, que a circunstância, a tempestade, o medo, a tristeza, a desilusão, a traição, a angústia, não poderá roubar. Se você soubesse que o que vale é ter Jesus, você se alegrava aí agora, você dava um glória a Deus aí agora. O que importa é ter Jesus. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, irmão, e nós estamos como esses discípulos, não estamos entendendo, estamos pensando que Jesus é mais um curandeiro, mais um provedor, mais uma padaria. Não, irmão, Jesus é tudo em nós. Jesus é tudo em nós. Se a gente tem Jesus, nós temos tudo, mas se não temos Jesus, não temos nada. Jesus multiplica os pães, manda os discípulos ir na frente, irmão, e ele fica um pouquinho mais. E quando a gente vai para os textos de João e de Mateus, a gente entende por quê. Jesus, ao fazer a multiplicação dos peixes, é aclamado pela multidão. E Mateus relata que a multidão queria pegar ele e colocar ele como um rei terreno, como um rei político. Jesus, vendo isso, para que o coração dos discípulos não fosse tentado a isso, Jesus manda eles na frente. Irmão,
Tem caminho que a gente não entende, porque Jesus manda a gente seguir sem Ele, aparentemente. Mas deixa eu te dizer algo, irmão. Parece que Jesus não está perto, mas Ele está nos preservando, Ele está nos ensinando, Ele está nos protegendo, ainda que a gente não entenda. Jesus vê o que você não vê. Jesus enxerga o que eu e você não enxergamos. Pensa agora, a multidão querendo aclamar Jesus. Os que os discípulos iam fazer? Demorou, Senhor. Já está formado aqui. O Senhor vai ser o rei, eu vou ser o segundo governador, cada um, não é assim? João não falou? Senhor, é eu e meu irmão, hein? É eu e meu irmão, a mãe dele foi até lá. Lembra disso? Ó, meus filhos, põem um à direita e outro à esquerda, hein? Eles estavam querendo um rei terreno, um rei político, mas vem Jesus e diz: ei, não é nada sobre essa terra não é termômetro, essa terra não é medida, você não anda por vista, eu e você andamos por fé. Eu não sei o que você está vendo na sua casa, eu não sei o que você está vendo na sua vida, eu não sei o que as circunstâncias estão mostrando para você, mas eu quero te lembrar que você anda por uma palavra, e uma palavra de Jesus: eu estarei com vocês todos os dias, no dia da tristeza, no dia da depressão, no dia da angústia, Ele está com a gente. Ele só mandou para frente porque Ele tem um algo maior, irmão, algo que a gente não enxerga. Aí esses homens presenciaram milagre, esses homens presenciaram multiplicação de pães e peixes, só com a marmitinha do menino lá, que a gente nem sabe o nome dele, irmão. Aí daqui a pouco, olha o que o texto diz, 48, Luiz, olha o que o texto diz, Jesus está lá na margem, olha isso aqui agora, irmão, tem gente que chegou aqui dizendo: Jesus não está me vendo. Essa é a palavra para você. Essa palavra é para você. Jesus não está me vendo. Olha o que o texto diz. Jesus lá da margem, Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Está duro aí, irmão? O remo está pesado? Tá? O mar está revolto? Tem boa notícia para você. Jesus te viu. Jesus te viu. Jesus vê a dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Irmão, pensa num negócio difícil. Pensa quando a gente está num barco da vida, e ao invés do vento soprar na direção correta, sopra contra. Pensa numa dificuldade. Eu não sei se é só eu não, irmão, mas tem hora que dá um desânimo. Vamos falar a verdade, irmão? Tem hora que parece que a gente está sozinho. Tem hora que parece que nada está valendo a pena. Tem hora que até a nossa fé a gente questiona, irmão. Vamos falar a verdade ou não é? Hã? O barco da vida está no mar. O vento vem contra. Você está tentando remar. Você diz assim: Senhor, o da esquerda, o da direita sempre consegue. Eu estou aqui nessa luta. Mas a boa notícia para nós é que Ele sempre nos vê. Ele sempre nos vê. O vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o lago. Pensa agora, irmão. Sabe o que a gente aprende aqui? O que põe medo em nós está sobre os pés de Jesus. O que causa temor em nós está sobre os pés dele. Não tira ele do rumo, não faz com que ele não chegue ao destino, está sobre os pés dele. E ele vai chegando, andando sobre o lago. Estava já a ponto, observe isso aqui, irmão, estava já a ponto de passar por eles. É aqui que pega, irmão.
Quando Jesus, e aí põe no 49, Luiz, por favor. Quando Jesus estava a ponto de passar por ele, quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Às vezes Jesus está chegando, irmão, e a gente está tão desacreditado. Às vezes Jesus está chegando, e a gente está tão preocupado, desacreditado de tudo, que a gente não percebe e denomina de outra coisa aquilo que é Cristo chegando perto de nós. Deixa eu dizer, irmão, talvez você entrou aqui desacreditado de tudo. Talvez você chegou aqui denominando algumas coisas que estão para acontecer. Deixa eu dizer, é Jesus chegando, irmão. Receba aí na tua vida, irmão. Receba aí na tua vida. É Jesus chegando. Não denomine de fantasma. Não denomine de outra coisa. Talvez você esteja tão desiludido que você olha e fala, não, vai ser outra desilusão. Vai ser outra tristeza. Não, irmão. Não vai. Jesus chegou. Jesus chegou, e quando ele chega, é o dono do milagre que está chegando, é o dono do milagre, é o dono do mar, é o dono da vida, e deixa eu dizer, é só mais uma experiência para você saber que ele te viu, ele te vê. Olha só, irmão, pensaram que eram, quando viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram. Pensa agora, irmão, os homens barbados daquele gritando, os homão, Pedro que puxa a espada, um Pedro que fala grosso, gritando agora com medo de fantasma, Tem hora, irmão, que o mar está tão revolto, que a gente teme. Eu não sei vocês, irmão, mas tem coisa, alguém vai falar que é pessimismo, né? Mas a gente apanha tanto do mar, o mar põe tanto medo na gente, que a gente está desacreditado. Que a gente diz, vai ser mais uma desilusão. Vai ser mais uma vez que a água vai entrar no barco e o barco vai afundar. Vai ser mais uma vez que eu vou me decepcionar. Vai ser mais uma vez que vai dar tudo errado. Tem alguém assim vendo isso nessa noite, irmão? Deixa eu te dizer, pode até parecer fantasma, irmão, mas é Jesus que é chegando. Pode até parecer que é outra coisa, mas não é. É Cristo Jesus chegando até nós. Coloca a mão no teu coração aí, feche seus olhos, irmão. Coloca a mão no teu coração. Jesus chegou no nosso barco nesta noite. Todo medo, toda tristeza, todo desânimo, toda palavra contrária que dizia e que está dizendo que estamos só, que estamos abandonados, que Jesus não nos vê, que Jesus nos deixou sozinho na tempestade, toda palavra contrária cai por terra agora, porque eu e você sabemos em quem temos crido. Não cremos apenas em milagres, nós cremos em Jesus. Eu creio em Jesus, irmão, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida, irmão. Certa vez estava saindo, irmão, uma multidão da cidade chamada Naim. E esta multidão estava em um cortejo fúnebre. Uma senhora que já era viúva estava carregando o seu filho naquela multidão. Estavam levando para fora da cidade, porque os enterros eram feitos fora da cidade. Aquela mulher estava levando a única esperança dela, que era o filho crescer e sustentá-la. Ela estava carregando junto com uma multidão. Mas sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que enquanto a multidão triste saía da cidade, chegava uma outra multidão. E quem era o líder dessa multidão? Jesus Cristo.
Jesus, chegando na cidade, a Bíblia diz que ele não toca nem no corpo, ele toca só no caixão, no esquife, e a Bíblia diz que o menino levanta, o menino ressuscita. Sabe por quê? Porque ele é o autor da vida. O autor da vida está aqui, irmão. O autor da vida está aqui. Você e eu não cremos apenas em milagre. É supérfluo, irmão. É supérfluo. Se a gente diz que crê em milagre, a gente vai atrás de caneta ungida, de rosa ungida, de o que for, irmão, ungido. Se eu digo que creio em milagre, eu vou atrás do homem que tem o dom para curar, para fazer milagre, para operar maravilhas, a mulher. Mas quando eu falo que eu creio em Jesus, mas quando eu falo que eu creio em Jesus, eu creio que Ele está lá na minha casa, quando ninguém está vendo, quando a depressão está tentando me pegar, quando a ansiedade acelera meu coração, Ele está lá comigo. Você crê no que, irmão? Olha o texto aí, olha o versículo 52. Esses homens andaram com Jesus, esses homens viram um milagre, mas agora eles estão com medo, pois não tinha. O que uma coisa tem a ver com a outra, irmão? Por que Marcos, através de Pedro, está colocando isso aqui? Porque ele está colocando essa informação. Uma coisa é a tempestade no barco, e outra coisa é a multiplicação de pães e peixe. Por que ele está colocando essa informação, irmão? Porque não é sobre multiplicação de peixe, de pães e peixes, não é sobre acalmar a tempestade, é sobre entender quem é Jesus. É sobre entender quem é Ele, irmão. Porque se a gente se desse para o coração a compreensão de quem é Ele, eu não estou importando com multiplicação de pães e peixes, eu não estou importando se Ele acalma a tempestade ou não, eu estou importando se eu tenho Ele. Eu estou preocupado se Ele está na minha vida, irmão. Dá para entender isso nessa noite, irmão? Não é sobre pães, não é sobre peixe, não é sobre porta de emprego, não é sobre cura. Sabe por quê, irmão? Alguém firmado em Cristo faz como o apóstolo Paulo. Paulo disse assim para uma cidade: olha, eu tenho um desejo no meu coração de ficar aqui, ficar vivo, para ensinar vocês sobre o Evangelho, sobre o que é Cristo, sobre quem é Ele. Mas eu tenho um outro desejo no meu coração também, que arde, que é mais forte. Qual é, Paulo? De estar com Cristo, porque é infinitamente melhor. Irmão, o que você tem buscado, irmão? O que te conduziu até essas portas aqui? Mais um milagre? Irmão, isso é plausível para um primeiro encontro com Jesus, irmão. Buscar milagre, buscar o que Ele pode dar, é plausível para alguém que está conhecendo Jesus pela primeira vez. Para alguém que está com um filho enfermo, para alguém que está enfrentando uma enfermidade, ele chega até a igreja para conhecer Jesus através da dor, através daquilo, mas não pode ser o que movimenta a vida dele toda, irmão, em fé. Ele tem que amadurecer e saber que um dia, ainda que Jesus não faça mais nada, eu estou feliz com Ele, eu não largo o Evangelho, eu não abandono, eu não digo, esse aqui vai ser meu último culto, porque Jesus não fez, porque Jesus deixou de fazer, eu não vou mais, porque fizeram biquinho para mim, eu não vou por isso, eu por aquilo. Tudo isso é porque estão igual esses discípulos, não entenderam quem é Jesus. Porque quando eu entendo, irmão, eu falo igual Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. Quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus? É bonito, né, irmão? É bonito contar a história de Jó, né? É lindo. Como é bonito, a gente conta,
E viver a história de Jó é fácil, irmão? Hã? E viver a história de Jó? A gente lendo, parece que foi alguns dias, né? O processo durou anos, irmão. Hã? Parece algum de nós que o processo está durando anos. Mas sabe o que é? A nossa fé sendo provada. E a Bíblia não escondeu que isso aconteceria. Sabe o que a Bíblia fala sobre a fé ser provada? Diz que a nossa fé vai ser provada como um ouro no fogo. Que se coloca o ouro, e o que sai quando esquenta, irmão? Diga assim, ó, as impurezas. Diga isso, as impurezas. E quando sai do fogo, a fé é provada, só fica o 18 quilates, irmão. Só fica o puro, o verdadeiro. Mas o teste é aonde? No fogo. O teste é aonde? Na tempestade. Dizer que Jesus é bom, irmão, dizer que crê em Jesus, empregado, com a carteira cheia, com saúde, com os filhos bem, lá na sua conta lá, tem as caixinhas lá, né? Com a caixinha do investimento, a caixinha da reserva, como que é? Reserva de emergência, com o tesouro. Hã? Crer em Jesus assim é baba, irmão. É baba. Mas aquele pai que abre a geladeira e a garrafa de coca que tem lá é água que tem dentro. E no dia seguinte ele tem a incerteza, o que eu vou dar para os meus filhos? Hã? Ou talvez aquele pai que tem um filho pequeno que foi acometido por uma enfermidade terrível, que tem que levá-lo para tratamento todos os dias. E aí? Ou o pai que está desempregado, ou a família que perdeu um ente. É aí que nossa fé é provada, é na tempestade, irmão. Mas se a gente anda só pelo que a gente vê, se a gente anda só até onde nossos olhos enxergam, nós iremos falhar, parar e abandonar Jesus. Mas quando a gente coloca os olhos em Jesus, quando a gente coloca os olhos no eterno, aí fica mais fácil, irmão. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se esperarmos em Cristo apenas pelo pão e peixe que Ele multiplica, somos os mais miseráveis dos homens. Se esperarmos em Cristo apenas pela tempestade que Ele acalma, somos os mais miseráveis dos homens. Se esperarmos em Cristo pelo pão, que se você deixa lá na sua casa vai endurecer, vai mofar, é assim ou não é, irmão? Se esperarmos em Cristo apenas no pão terreno que mofa, que endurece, somos os mais miseráveis dos seres humanos. Mas se esperarmos em Cristo e sabermos que Ele é o pão da vida, irmão, que Ele é a fonte de água, vida, que se bebermos, nunca mais teremos sede. As coisas mudam, irmão, a tua cabeça muda, você está pisando na terra, mas a cabeça é no céu. Não entenderam? Olha porque o final diz, porque o coração deles estava endurecido. Os homens andou com Jesus, irmão. Os homens estavam do lado dele.
mas o coração duro ainda. E deixa eu dizer, irmão, ouça isso, coração duro, olhar distorcido. Coração duro, olhar totalmente contrário. Mas quando o coração está aberto, quando o coração é terreno fértil, os seus olhos se tornam bons. Os seus olhos olham e enxergam o eterno Jesus. Eu não sei se vocês já leram, eu acho que até já citei aqui, irmão, o livro dos mártires. Alguém já leu aqui? Não? Já? Lá um relato de uma mãe que vê o seu filho sendo morto por ser cristão. E nesse relato, para que ela negue a fé dela, pegam um menino e levam ali para ser morto. E o menino gritando: mamãe, 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 me ajuda, mamãe, me tira daqui, mamãe, o que eu faço? Sabe para quê? Para chegar nela e falar: nega a sua fé que a gente solta ele. E aí? Olhando no olhar terreno, tá bom, eu nego, larga, solta. Hã? Mas essa mulher não olhava para o terreno. Essa mulher não olhava o que estava aqui. Sabe o que ela disse, irmão? Ela não disse: solta ele. Ela não disse: para que eu nego Jesus. Sabe o que ela disse? São relatos verdadeiros. Ela olha para o menino e diz: calma, meu filho, calma, espera, só mais um pouquinho, você vai sofrer agora, mas no instante seguinte, você vai estar ao lado de Jesus, aguenta só mais um pouquinho. E aí, irmão, você está seguindo Jesus pelo pão? Você está seguindo Jesus para que Ele acalme a tempestade? Você está seguindo Jesus pelo que Ele pode dar? O convite nessa noite, essa igreja vai pregar o Jesus, a Jesus por aquilo que Ele é, pelo que Ele é, irmão. Hã? Aguenta só mais um pouquinho, meu filho, mais um pouquinho. Estevão, o primeiro mártir, a Bíblia diz que ele estava ali ajoelhado, sendo apedrejado, irmão. E a Bíblia diz que ele olha para o céu e diz: pode continuar, porque eu já vejo o céu aberto. Eu já vejo, irmão. Isso é olhar espiritual ou não é, irmão? Sabe para que Deus te trouxe aqui nessa quinta-feira? Para amolecer teu coração e a sua visão ser aberta. Que isso, pastor? Eu sou 40 anos crente, não importa. Seu coração é duro e seu olhar ainda está encoberto. Você segue o Jesus que pode dar coisa. Você segue o Jesus que pode aliviar. Você segue o Jesus que pode trazer uma paz para você. Não, irmão, isso aí é outra religião, é outra coisa. O Jesus que a gente crê é um Jesus da eternidade, que amolece o coração e os olhos são abertos, irmão. A gente passa a ver Jesus em tudo, irmão. A gente passa a ver Jesus em tudo. A gente passa a fazer sentido a palavra que diz que algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É? Uma parte das coisas cooperam para o bem que amam a Deus. Todas? Por que você está reclamando então que você está vivendo? Se é todas, por que você está reclamando que você está vivendo, que você viveu? Hã? Se é todas, é todas. Se é tudo. Não dá para tirar uma parte, irmão. Mas sabe o que é para isso? Todas as coisas cooperam, não é para você chegar no seu objetivo, na sua bênção. O texto diz, para que a gente seja a imagem de Cristo. Esse é o objetivo maior. Então ele vai levar nos caminhos que aperta, que vai para o fogo, tempestade. Ele vai levando, até que Cristo seja gerado em nós. Jesus não quer te dar mansão, Jesus não quer que a sua conta seja grande, Jesus não quer dar título para a gente, Jesus quer formar Ele mesmo em nós.
que significa cristão? Diga, pequeno Cristo. Você é cristão, irmão? Hã? Então para de correr atrás do pão que perece. Jesus disse assim, ó: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem. Mas ele não para aí. Ele fala: ajuntem tesouro aonde a traça e a ferrugem não pode. Aí eu pergunto para você, irmão, como que a gente junta tesouro no céu? Hã? Qual que é o Pix do céu, irmão? Alguém sabe aí? Me passa aí, irmão. Vamos acumular lá. Hã? Qual que é o Pix do céu, irmão, para juntar tesouro lá? Sabe qual é o Pix do céu, irmão? Quer saber? Um coração contrito e quebrantado não desprezará, ó Deus. Porque coração contrito e quebrantado, olhar aberto. Eu olho a tempestade, eu olho quem vem lá, e eu digo como Jó: eu sei, eu sei que meu Redentor vive. Ou como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado é teu nome, Jesus. Olha o coração deles, irmão. Não tinha entendido o milagre dos pães. Na verdade, eles não tinham entendido quem era Jesus ainda, irmão. E é o que a igreja brasileira, em muitos lugares, não entendeu ainda. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Para muitos, tem gente que aplaude, né? O trabalho que os testemunhos de Jeová, eu falo mesmo, irmão, tem que ser combatido. Ai, olha lá, todo domingo eles estão evangelizando. Todo domingo está lá de porta em porta. Eu admiro o trabalho deles. Pois não admire, porque primeiro, eles estão ali, batendo de porta em porta, pensando neles mesmos. Porque ele fala: quanto mais eu evangelizar, uma posição melhor eu vou pegar no céu. Isso é egoísmo. Outra coisa, pergunta quem é Jesus para eles. Pergunta quem é Jesus. Ele foi um grande profeta, foi um grande homem de Deus. Irmão, negou que Jesus é Deus, é heresia, é mentira. Negou, diminuiu. Os adventistas dizem que Jesus é Miguel. Que Miguel, irmão? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse: Ele é Senhor. Esse é Jesus. Fala a verdade, irmão. Olha para você. Para que esse tempo todo está na igreja, irmão? Por que você tem seguido a Jesus? Por aquilo que Ele pode fazer, irmão? Por aquilo que Ele pode dar? Um dia minha sorte muda. Um dia as coisas... Irmão, eu gosto de fazer essa pergunta. E isso revela o nosso coração. Eu vou completar daqui a alguns meses 38 anos, irmão. Eu vou completar 38 anos.
E se eu soubesse que dos 38 até a data que Jesus vai me levar, Jesus não vai responder mais nenhuma oração minha, de porta aberta, de milagre, eu continuaria sendo crente? Põe você aí agora, irmão. Se você soubesse que esse pedido que você está fazendo aí, essa oração que você está fazendo, Jesus te desse a certeza que não iria responder, que não iria fazer, você permaneceria sendo crente? Isso diz muito, irmão, o que você acredita. Isso diz muito. É fácil, é lógico que não é, irmão. Porque há um provérbio que diz assim, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Os nossos sentimentos vão minguando. E o desejo chegado é árvore de vida. É claro que não é fácil. Mas é o que deve ser feito, irmão. Nós não cremos apenas em milagres, irmão. Nós cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus. Isso é tão poderoso, irmão. Isso é tão poderoso, irmão. Deus quer amolecer corações aqui. Feche seus olhos, irmão. Deus quer amolecer nossos corações, irmão. Aonde a gente vê isso, irmão? Também 2 discípulos no caminho de Emaús falavam de Jesus, falavam o que ele havia feito, discutiam entre si, mas os olhos fechados. Mas veio a palavra de Jesus, começando de Moisés e dos profetas, Jesus falando toda a sua obra. E quando chegou ao destino, quando chegou na mesa, no partir do pão, você não está entendendo aqui não, irmão. Sabe aonde esses homens viram Jesus? No comum, no partir do pão. Faz tempo que você não encontra Jesus no partir do pão, né, irmão? Só foi engolindo, né, o pão? No comum. Receba aí no teu coração, irmão. No comum você vai encontrar Jesus. No comum você vai ver Ele. A partir de hoje, no comum você vai ver Jesus. No partir do pão, eles enxergaram Jesus. No partir do pão eles disseram: nosso coração já estava ardendo, nós só não percebemos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Receba esta palavra aqui do teu coração, como esses discípulos, não deixe a desilusão e a tristeza te levar para o lugar errado. Não deixe a desilusão e a tristeza te levar para o lugar errado. A ordem era: ficai em Jerusalém até. Mas no comum eles encontraram Jesus. No partir do pão, ajuda-nos, Deus. Nos ajuda, Senhor. Jesus, perdoa-me, Pai. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por deixar minha alma falar mais alto. Me perdoa, Pai, por deixar minha alma conduzir a minha vida. Perdoa-me, Deus. Perdoa-me, Deus, por focar e desejar e me paralisar, Senhor, pelo pão da terra.
terra. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, Pai. Me perdoa, Jesus, por te seguir, Senhor, apenas para que o Senhor acalme a tempestade. Me perdoa, me perdoa. Quantas vezes estamos como esses discípulos, Pai, não compreendendo o que o Senhor faz, não compreendendo o porquê o Senhor faz. Não é só uma multiplicação, não é só uma porta de emprego, não é só um pão na mesa, não é só uma cura de uma doença, não é só um filho para criar, não é só, aleluia, um ministério que Ele deu, não é só uma companheira, um companheiro do lado, não é só, é Jesus em nós, é manifestação do Cristo em nossas vidas, é revelação de quem Ele é. Oh, tenha os olhos abertos nessa noite, tenha os olhos abertos, você enxerga o problema de todo mundo, deixa, nesta noite, Jesus tocar nos seus olhos, e você enxergue Ele, enxergue Ele, enxergue Ele, tenha os olhos abertos para enxergar Ele. Oh, Ele quer ser o centro, o foco dos nossos olhos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Peça ajuda para Deus aí, irmão. Vai falando com Ele aí, fala: me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Não deixe minha alma conduzir a minha vida, não deixe os meus sentimentos conduzir, Pai, o que eu estou vivendo, por favor. Não quero andar por vista, quero andar por fé. Vai tocando, Senhor, vai tocando nos corações. Vai tocando, Senhor, toca no meu coração, Pai, toca no meu coração, Jesus, toca no meu coração, Jesus, toca na minha mente, Jesus, toca, Senhor, por favor, Pai, não é um fantasma, não é, Senhor, não, é o Jesus se aproximando, não é mais uma desilusão, é Jesus se aproximando, não é mais uma tristeza, é Jesus se aproximando, não é mais uma desilusão, não é Jesus se aproximando e revelando que o pão da multiplicação é Ele, que a calma na tempestade é Ele, que tudo em todos é Ele. Oh, Ele é a razão, Ele é a causa, oh, Ele é o centro. Jesus, 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 meu grande amor, Jesus, 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 não há outro, é o noivo que eu amo. Jesus, é Jesus, é Jesus, 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 o amado da minha alma, o desejado das nações. Oh, é Jesus, é Jesus, é Jesus, a Jesus. Diga que você ama Ele, diga: eu te amo, Jesus, diga: eu te amo, Jesus, diga: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Ainda que o Senhor não acalme a tempestade, ainda que o Senhor não multiplique pães e peixes, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te conheço, eu sei quem Tu és, eu sei que Tu és fiel, ainda que eu me torne infiel, Tu permanece, Pai. E o Senhor me mandou na frente, porque tem coisas que eu não estou enxergando. O Senhor me mandou na frente, porque tem coisas, Pai, que o Senhor está me preservando. Oh, o Senhor está preservando a minha fé, o meu coração, minha vida contigo, e eu não enxergo isso, Pai. Oh, eu estou com o coração igual dos discípulos, duro. Oh, amolece hoje meu coração, Pai. Toca, a Tua palavra é o martelo que esmiuça a pedra, Pai. Eu creio nisso, na minha mente, no meu coração, Jesus. Jesus, Tu és a razão, a causa, a circunstância. Tu és tudo em todos, Tu és tudo em todos, Tu és tudo em todos. Receba a paz no teu coração, irmão. Receba a certeza que Jesus está com você. Receba a tranquilidade na tua alma. Oh, o que importa é ter Jesus, irmão. O que importa é ter Jesus. O que importa é ter Jesus. Na prisão, o que importa é ter Jesus. Na tempestade, o que importa é ter Jesus. Na escassez, o que importa é ter Jesus.
na alegria, ou na tristeza, ou no nascimento, na morte. O importante é ter Jesus. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Deus. Que esta palavra vá e produza o efeito a qual foi mandada. Te louvamos, te damos graça. Eis aqui o teu povo, Pai, que ouviu esta palavra nessa noite, Pai. Corações talvez desiludidos, desacreditados, focados no milagre que queriam. E nessa noite aprendemos que temos que focar em Ti, Pai. O importante é ter Jesus, é ter Jesus. Ajuda-nos, Deus. Nos ajuda, Deus. Oh, a paz, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Nos ajuda. Leva-nos em paz para nossos lares, debaixo da Tua proteção, alegres, em paz, com a alma limpa e o coração confiante naqueles a qual entregamos a nossa vida. O Teu Evangelho foi nos exposto nesta noite, possamos caminhar em cima dele. Leva-nos, Senhor, em paz, dirige nossos passos, livra-nos do acidente do homem mau, nos fortalece na Tua presença, em nome de Jesus. Domingo, 9h, eu aguardo você e a sua família. Vamos tomar um café abençoado e partilhar da ceia do Senhor, para a glória do nome dEle. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer: abraço seu irmão, deseja a ele uma boa sexta-feira, em nome